Mas a cada momento que a água passa por debaixo da ponte, a gente consegue eliminar algumas figuras. Por exemplo, Ratinho Júnior. Surpreendentemente, nessa semana, apesar de ele ser o nome do PSD que melhor performava nas pesquisas, optou em sair da disputa, ainda como pré-candidato. Vai concluir o mandato como governador do estado para tentar fazer o sucessor, uma vez que o PL filiou Sérgio Moro, que já aparece muito bem nas pesquisas no estado. O que é preciso considerar sobre os nomes que aí estão e a possibilidade de uma terceira via consistente, com alguma chance. Você vê possibilidade quando você fala do tal público independente, que pode votar para um lado ou para o outro? Então, tem 3 leis eleitorais importantes, não é? Primeiro, a lei da indiferença. O eleitor, será que nesse momento está devidamente conectado com o processo eleitoral? Está com a perfeita percepção de como esse processo vai se desdobrar? Certo? Então, ele pode estar um pouco indiferente. Então, no automático fica Lula e Bolsonaro, não digo nem Flávio, falo de família, de capital político de família. Você tem a lei da efemeridade, que é uma coisa que o Flávio deve tomar muito cuidado. Na história, o Afif, em 89, subiu, apanhou, caiu. Rosiana Sarney, em 2002, deu um pico. Polícia Federal invadiu a casa do marido dela e a candidatura dela derreteu. O Flávio ainda não sofreu nenhum tipo de ataque sistemático. E dizem que foi proposital por parte do PT para evitar com que Tarcísio se viabilizasse. Então, após o fechamento da janela partidária, esse crescimento do Flávio vai ser colocado em xeque diante dos problemas que ele teve no passado, que vão ser muito trabalhados aí pelo PT. Estão poupando, Flávio, é isso? Estão poupando para o fechamento da janela partidária, esperando aí, porque o Tarcísio ser candidato, talvez o sarrafo fosse até maior do que o Flávio hoje. E aí você tem a última lei, que é a lei da procrastinação. O eleitor cada vez mais empurra a decisão eleitoral para o dia da eleição, para a semana da eleição, o que torna o cenário político muito volátil. Por isso que esse grupo de independentes que vai decidir essa eleição, tá, ele vai ficar migrando daqui para lá, ele vai ficar observando, e aí sim, a questão da terceira via pode surgir como uma possibilidade, apesar de que o principal nome, que era o Ratinho, não é mais candidato. Então, hoje, existe um vazio político que a gente não enxerga aí uma perspectiva com o Caiado, com o Eduardo Leite, o próprio Zema. Então, são candidatos que não estão encontrando uma performance muito boa. Então, nesse contexto, você tem uma polarização colocada, tá? Fechou a janela partidária, é um outro momento, é uma outra realidade, o jogo começa a ser jogado de fato, com os atores colocando seus times em campo, e aí a gente vai ver de fato quem vai sobressair nesse cenário. Hoje, a realidade ela não nos traz perspectiva de uma terceira via, por essa polarização que a gente tem encontrado hoje. Pois é, o Fábio que trouxe essa problemática, eu presumo que ele tenha uma tese, pelo menos, para discorrer e se aprofundar aqui. Você, Fábio, o que é preciso considerar quando a gente fala da possibilidade de uma candidatura de terceira via se consolidar? Eu acho que nos últimos meses, quando nós falávamos disso, invariavelmente nós tínhamos de olhar ou jogar luz sobre o PSD de Gilberto Kassab. Kassab que sai do governo do estado de São Paulo no dia de hoje, fez esse anúncio, vai se dedicar às campanhas, e sem Ratinho Júnior, sobram 2 nomes fortes, né? Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais ao centro, e o governador Ronaldo Caiado de Goiás, um centro-direita, talvez em algumas pautas se identifique até como um conservador liberal mais à direita. Mas quem conhece o PSD também não pode descartar a possibilidade de não lançar ninguém.
talvez apoiar algum candidato e gastar as suas energias para aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Isso não seria impossível? Eu diria que o Kassab está numa posição muito confortável, seja qual for a jogada que ele for fazer. Mas você me perguntou da minha tese, eu basicamente, olhando um pouco a história do Brasil, por exemplo, a gente não, desde a redemocratização nós não elegemos governadores a presidente. Isso é um fato. Basicamente as pesquisas, sobretudo feitas pelo Felipe Miranda, e tem um livro dele com o Thomas Trauman, mostram que a questão da polarização que a gente achava que estava relativamente arrefecida, diminuindo o ritmo, pelo contrário, está mais forte do que nunca. Né? Se intensificou, está cristalizada a polarização, né? Então, basicamente, isso cria pouco espaço para o centro. Da última vez que eu estive aqui para discutir política nacional, eu lembro que eu citei, e vou citar de novo, um vídeo que é facilmente localizável pela internet, de um dos membros do Monty Python, da década de 70, falando sobre a dificuldade de você criar um centro. Se você se dispor a criar um partido de centro, você vai ter que estar muito ciente de que você vai apanhar de esquerda e você vai apanhar da direita. Então, de certa forma, os exemplos que o Marcelo trouxe aqui, eu acho que ilustram bastante isso. A gente poderia até falar do Ciro Gomes, que também teve em algumas campanhas, teve basicamente um desempenho eleitoral interessante nas primeiras rodadas de pesquisa, mas bastou basicamente articular algumas ações para a campanha cair significativamente. Rosana Sarney, a mesma coisa. De certa forma, Marina Silva. Então, a história da construção da terceira via, ou do terceiro candidato, vamos chamar assim, independente da coloração ideológica no Brasil, não é simples, né? E o Kassab, como é um político muito hábil, eu leio que o projeto inicial dele, e talvez seja o projeto final, é chegar na presidência, mas não na presidência da República, chegar na presidência da Câmara dos Deputados. E para isso ele precisa ter uma bancada grande. E, sobretudo, na medida em que tem os julgamentos do Flávio Dino e do STF que estão tentando limitar a gestão orçamentária da Câmara, fazer a presidência da Câmara é um grande negócio. Você vai ter, basicamente, acesso a um orçamento muito poderoso, você vai conseguir resolver muitos problemas. Então, o Kassab pode jogar nessa posição com o PSD. E eu acredito que, vou falar uma palavra forte, mas tem um tanto de e se a gente pensar nisso, tem um pouco de jogo de cena com esses montes de candidato. Uma hora é o Ratinho, outra hora é o Eduardo Leite, que se apresenta como efetivamente alguém de centro mesmo, jovem, que teria potencial, se bem trabalhado, para ser melhor explorado. O Ronaldo Caiado, que participou da eleição de 89, perdão, das eleições de 89. Então, são muitos candidatos e me parece, com todo respeito, um jogo de cena para fazer o partido dele. Está sendo discutido, está na mídia e, basicamente, ele conseguir tocar esse projeto que é chegar não na presidência da República, mas ter um número de cadeiras que o permita, independente de quem ser o presidente, requerer a presidência da Câmara. Pelo menos é essa, digamos, a minha tese inicial.